Hoje nós vamos aprender sobre o livro de Jonas. Jonas foi um profeta que foi enviado por Deus à cidade de Nínive para pregar aquelas pessoas o arrependimento. Só que Jonas, durante um tempo, ele ficou com medo da maldade do povo, com medo da revolta do povo. Então ele falou o quê? O Senhor está me usando para eu ir naquela cidade, porque ele sabia que tinha muitas pessoas lá mal. Então ele ficou com muito receio e muito medo de ir àquela cidade. Só que Deus queria tratar aquela cidade. Talvez Deus esteja querendo tratar a nossa nação. A gente já vê muita corrupção, muita maldade, As pessoas hoje elas estão de uma certa forma tentando ser caladas. Então está havendo na nossa nação muita maldade. De ir para falar para esse povo, para essa nação, ele ficou com medo e ele fugiu, pegou uma embarcação contrária e fugiu. Só que o Senhor, sabendo já do coração, porque Deus, a palavra fala que Deus já sonda a nossa mente e o nosso coração, já sabendo o que ele iria falar, Deus colocou ele exatamente na direção que ele deveria ir. Talvez ele achava que ele estava fugindo, mas ele nunca estaria fugindo, porque Deus já sabia aonde ele iria. Então Jonas chega aqui no capítulo 3, porque o livro de Jonas é um livro pequeno, ele tem 4 capítulos, mas de grande ensino para nós nos dias de hoje. Então no capítulo 3, no versículo 5, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de saco, desde o maior até o menor. Olha que poderoso. Então, quando Jonas chega na cidade de Nínive, que Jonas prega o evangelho, as pessoas creem, as pessoas se arrependem, as pessoas proclamam um jejum. Só que Jonas, ele fica irado porque as pessoas alcançou a graça e ele não queria que as pessoas alcançassem a graça. Ele queria que Deus destruísse aquela nação, destruísse aquele povo. Ele achava que ao pregar, Deus ia chegar e ia destruir, mas foi ao contrário. Quando ele pregou, as pessoas se arrependeram, as pessoas se voltaram para si, proclamaram todos os jejum e se arrependeram. Daí Jonas ficou irado com isso, porque, poxa, eu fui lá numa cidade, eu ia pregar aquele povo, Deus ia destruir, Deus não destrói. E aí sabe quando que vai haver o destruimento dessa nação? 150 anos, porque nessa geração aqui de Jonas, as pessoas se arrependeram, as pessoas se voltaram para Deus, as pessoas voltaram a obedecer a Deus, a ter o temor, a ter o respeito, a ter a reverência. Talvez nós, nos dias de hoje, necessitamos se voltar para Deus, se arrepender dos nossos maus caminhos, se converter verdadeiramente ao Senhor. Talvez nós necessitamos de um jejum, um jejum assim que seja a nação inteira se arrepender verdadeiramente, se voltar para o Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia e alcance, porque hoje a palavra de Deus hoje está sendo desdenhada, a palavra de Deus hoje está se tornando chacota, as pessoas não estão tendo reverência com a palavra de Deus, porque as pessoas querem pregar o que muitos querem ouvir, até mesmo para se cumprir as palavras, que a palavra vai falar assim, que muitos têm nos comichão nos ouvidos, tumultuarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, conforme suas próprias vontades. Então, hoje nós necessitamos de arrependimento verdadeiro, assim como essa nação. Essa nação se arrependeu, se voltou para o Senhor e encontrou a graça do Senhor. Nós precisamos se voltar para o Senhor, para encontrar a graça, o favor merecido verdadeiramente do Senhor. Então, quando
Deus, aqui no capítulo 3, no versículo 10, vai dizer assim: e Deus viu a obra deles, como se converteram ao seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria e não fez. Então Deus viu o caminho deles, o que eles estavam fazendo, e Deus ia destruir. Mas Deus, vendo que eles se arrependeram, Deus também se arrependeu. Então Deus deixou daquele mal que Deus ia fazer àquela nação, Deus não fez. 150 anos depois dessa pregação de Jonas, pessoas vão voltar, as nações, as gerações vão ser formadas e as pessoas voltam novamente a cometer o que cometia, as atrocidades que fazia, voltam a fazer de novo. 150 anos se passaram, dessa vez não teve perdão. Então, quando a gente chega no livro de Naum, a gente vê que essa cidade aqui de Nínive, ela foi destruída. Ela não foi destruída quando o Jonas foi lá e pregou, mas depois a nova geração que veio fez com que a cidade fosse destruída. Então, o que nós tira de reflexão para nós nos dias de hoje? Precisamos verdadeiramente se voltar para o Senhor. Precisamos verdadeiramente anunciar o arrependimento, a salvação. Precisamos ser fiéis que realmente vivem o que prega. Precisamos ser exemplo. Precisamos que as pessoas conheçam a Deus verdadeiramente, que as pessoas respeitem a Deus. Porque se você pergunta para um ser humano hoje aqui na face da terra, você crê? Todos vão dizer que crê. Mas se você colocar na balança, são pouquíssimos, raríssimos que vivem na obediência, quem vive em conformidade com a palavra. Então aprendam hoje a viver em conformidade com a palavra, a viver o que a palavra fala, a viver o que Deus fala para nós viver, a falar e a discutir o que Deus quer que nós discute, que nós fale, porque Deus ele pode querer simplesmente destruir isso aqui, mas ele também, sabendo no nosso coração e sabendo que nós vamos voltar para ele se arrepende. Então hoje é o dia de nós se arrepender dos maus caminhos que estamos trilhando, das falsas amizades. Hoje é o dia, hoje foi esse dia que Deus tirou para mim e para você, e eu espero que esse livro aqui de Jonas possa fazer sentido na sua vida e que você possa tirar vários aprendizados com ele. Ótimo dia.